Olá, meus amores do sétimo ano, boa tarde a todos. Hoje, segunda-feira, e iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa. Como eu havia falado para vocês, essa semana que antecede as avaliações bimestrais, nós iremos fazer uma revisão do conteúdo que será cobrado nas avaliações, certo? Então, o nosso primeiro assunto é no capítulo 6, na página 225, sujeito indeterminado. Então, como nós trabalhamos em sala, eu deixei duas sugestões de como vocês iriam encontrar o sujeito indeterminado. Lembram qual é? Então, vamos lá. A indeterminação, ela pode se apresentar de duas formas. Quais são elas? A primeira forma que você encontrará o sujeito indeterminado quando os verbos estão na terceira pessoa do plural. Então, os verbos estão conjugados na terceira pessoa do plural, necessariamente, notoriamente, eu terei um sujeito indeterminado. Ainda na página 225, para comprovar, esses verbos conjugados na terceira pessoa do plural, nós temos 3 exemplos no quadrinho vermelho. Bateram na porta ontem de madrugada. Eu sei que bateram na porta, mas eu não consigo identificar quem foram as pessoas que bateram. E bateram, que é o verbo que pratica a ação, que está conjugado na terceira pessoa do plural, ele me indetermina quem são as pessoas que bateram na porta. Então, eu não consigo identificar quem são elas. Eu consigo saber que alguém bateu na porta, mas eu não consigo identificar o sujeito. Por isso, sujeito indeterminado, certo? Outro exemplo. Chamaram você na secretaria da escola. Outro verbo conjugado na terceira pessoa do plural, confirmando essa nossa ideia de que verbos conjugados na terceira pessoa do plural, o sujeito é indeterminado. Então, temos mais um exemplo de sujeito indeterminado. Dentre várias pessoas que estão na secretaria, uma me chamou, mas eu não consigo identificar quando o verbo está conjugado na terceira pessoa do plural. Chamaram você na secretaria da escola. Então, também temos um exemplo de sujeito indeterminado. Outro exemplo. Roubaram o meu carro. Outro verbo conjugado na terceira pessoa do plural. E verbos conjugados na terceira pessoa do plural, você já sabe que será sujeito indeterminado. Professora, você falou uma forma de eu encontrar o sujeito indeterminado. Qual é a outra? Vamos lá. A primeira nós já sabemos que são os verbos conjugados na terceira pessoa do plural. Segunda regra para se encontrar o sujeito indeterminado. Verbos na terceira pessoa do singular, mas o pronome se. Vende-se esta casa, aluga-se motos. Quando vocês virem o verbo conjugado na terceira pessoa do singular, mais o pronome se, nós temos exemplos de sujeito indeterminado, certo? Então, no livro de vocês, ainda na página 225, nós falamos aí sobre a professora Norma, que tratou o aluno com preconceito. Nós falamos a respeito dessa tirinha. E abaixo fala: a indeterminação do sujeito ela pode acontecer por várias razões. Uma delas, a que ocorre na tirinha, se deve ao fato de a professora não querer identificar as pessoas que olhariam a fala do menino de maneira preconceituosa, inclusive ela. Então, a partir desse momento que ela se inclui, mas que ela deixa essa restrição. Ela se coloca, mas ela se restringe quando ela utiliza, podem. Até ela mesma se incluiu, porque ela estava vendo ele de forma preconceituosa. Outra razão, certamente, a mais comum, ocorre quando não sabemos realmente quem é o ser a quem o sujeito da oração se refere.
Ou seja, o ser de quem se fala é desconhecido, no caso, nos exemplos que nós falamos. Então, você sabe que muitas das vezes você quer omitir aquela pessoa, quer restringir aquela pessoa. Então, você pratica, né? No caso, podem, compraram, verbos conjugados na terceira pessoa do plural. Muitas das vezes você pode saber quem foi, mas você não quer, vamos dizer assim, escancarar o sujeito. Por isso, nós temos sujeito indeterminado. Página seguinte. Ainda falando, né, sobre o sujeito indeterminado. Outra razão muito comum para o falante indeterminar o sujeito é a necessidade de não ser responsabilizado por declarações feitas por outros, conhecidos ou não. É o que acontece, por exemplo, em boatos e fofocas. Exemplo, dentro do quadro, disseram que ela saiu do emprego semana passada. Pode ser que esse disseram a pessoa mesmo está dizendo, mas que talvez, no caso aqui, um exemplo de um boato ou de uma fofoca. Percebam que o verbo ele está em negrito aí para vocês e ele também está conjugado na terceira pessoa do plural, disseram. Por isso, nós também temos um exemplo de sujeito indeterminado. Eu não concordo, sabe, mas disseram que você é chato. O verbo também está em negrito e também está conjugado na terceira pessoa do plural. Lembram da regra que eu acabei de falar? Que vocês irão encontrar o sujeito indeterminado de duas formas. Ou ele está conjugado na terceira pessoa do plural, ou ele está conjugado na terceira pessoa do singular mais o pronome se. Então é muito fácil de vocês conseguirem detectar o sujeito indeterminado dentro das orações, beleza? Mais à frente, na página 226, ele fala: observe que a indeterminação do sujeito, nesses casos, é identificada formalmente de duas maneiras. Primeiro, nenhum termo da oração pode funcionar como sujeito, determinando a flexão verbal. Segundo, uma consequência. O verbo fica na terceira pessoa do plural. Assim, em todos esses casos é sabido que o sujeito existe, mas a sua identidade não pode ser determinada. Então, nós sabemos que existe um sujeito que praticou determinada ação, mas pela flexão verbal na terceira pessoa do plural, nós não sabemos identificar ou determinar esse sujeito, certo? Então, observem nas avaliações de vocês, percebam a conjugação verbal, porque é a partir da conjugação que vocês irão encontrar o sujeito indeterminado, beleza? Essa distinção é importante porque muitas vezes o papel do sujeito é ocupado por expressões de sentido genérico, indefinido. Muitas pessoas, todo mundo, muita gente. Por serem identificadas na oração e determinarem a flexão do verbo, essas expressões funcionam como sujeito determinado, simples em frase como: muitas pessoas parcelam as compras no Natal. Todo mundo sabe que ela vai jogar no Flamengo. Muita gente desconfia de que o inverno será rigoroso. Alguém sabe onde deixei minha chave? Algum aluno conseguiu boa nota? Então, aqui dentro dessa questão, nós temos a determinação simples, que estamos falando com um contingente pequeno e que o sujeito estará dentro, mas que nós não determinamos ainda de forma clara. Sabemos que está. Quando eu dei o exemplo na sala, muitas pessoas gostam de aula de matemática. Um exemplo. Exceto fulano de tal. Então, essas muitas pessoas que gostam da matéria, da disciplina de matemática, eu não informei quem são elas. Então, mesmo sendo uma determinação simples, ainda continua sendo um sujeito indeterminado. Entenderam? Nós temos um quadrinho Aprenda Mais na 226. Diz o seguinte: a indeterminação do sujeito normalmente só é possível nos casos em que o predicado se refere a algum ser humano na função de um sujeito. Essa é uma regra de funcionamento da língua. Por essa razão,
Se empregados, literalmente, estes enunciados não seriam adequados. Miaram no telhado, relincharam no estábulo. Então, quando se coloca, no caso, ele fala aqui, quando o predicado se refere a algum ser humano em função de algum sujeito. Miaram no telhado. Só quem mia é o gato. Então, mesmo com essa determinação, nós sabemos encontrar quem é o sujeito. Porque um ser humano ele não vai miar no telhado, quem mia são os gatos. Relincharam no estábulo. Quem relincha é o cavalo, é a égua. Então, dá-se para saber quando esse predicado ele se refere a esse sujeito. Então, a forma que eles praticaram aqui, né, no telhado e no estábulo, e no caso aqui, miaram e relincharam, os verbos, né, conjugados na terceira pessoa do plural, dá para se identificar, mas que continua ainda dentro, né, do sujeito indeterminado, certo? E por hoje é só, espero que tenham aprendido, deem uma olhada no material, qualquer dúvida estarei aqui à disposição de todos. E na próxima aula nós falamos ainda a respeito, né, do que cairá, do que será cobrado dentro das avaliações bimestrais. Nós ainda temos a oração sem sujeito e é só esse conteúdo. E sobre a concordância verbal. Como são assuntos menores, então dá para fazer na próxima aula, certo? Então fiquem ligadinhos na próxima aula. Bons estudos, tchau, tchau, beijos. E até a próxima. Estudem!